Oiê, minha gente! A reflexão que eu queria trazer hoje para vocês é uma reflexão que veio através de uma pergunta que eu recebi no direct do Instagram já faz algum tempo, que eu confesso que eu não quis responder até agora, porque quando eu li a mensagem eu já identifiquei na hora que a pessoa estava mais identificada com o lado sofrido dela, e as coisas que eu tinha para dizer a pessoa ainda não estava com o ouvido treinado para assimilar o que eu ia dizer. Então eu falei assim, bom, nesse caso deixa pra lá, né, deixa pra lá, não vou responder. A hora que eu sentir o impulso, eu vou lá e respondo. Pois bem, o impulso chegou. Pode ser que nesse meio tempo a pessoa tenha manifestado o que ela quer, o que ela queria manifestar? Pode. Então, se a pessoa já manifestou, provavelmente a pessoa vai assistir o vídeo e talvez ela vai identificar coisas que eu vou falar aqui no vídeo e que ela talvez não estava sabendo identificar antes. Mas enfim, qual é a reflexão que eu quero trazer para vocês? É a seguinte: o tempo passou e você não manifestou. Pois bem, minha gente, quando o tempo passa e a gente não manifesta o que a gente quer, isso significa que a gente não vai manifestar? Não. Isso não quer dizer nada. Tempo e espaço são coisas que não existem na lei da atração. Quando a gente pensa em lei da atração, quando a gente pensa no universo, não existe tempo e espaço. O que quer dizer que eu posso estar tentando manifestar fazem, sei lá, 50 anos, mas e que a coisa pode chegar no minuto seguinte. Tudo é possível. Enquanto a gente está encarnado, aliás, mesmo quando a gente estiver desencarnado, a gente continua cocriando. Cocriação é inconsciente, ou seja, não é que é inconsciente. Cocriação acontece o tempo todo. Então, como a maior parte do tempo a gente faz as coisas de forma mecânica, essas coisas que a gente faz de forma mecânica também são manifestações. Então, querendo ou não, a maior parte do tempo a gente está cocriando de forma inconsciente. Razão pela qual é tão importante a gente, né, trabalhar as nossas crenças limitantes. Por quê? Porque a lei da atração se baseia sobre as nossas crenças. Então, se a gente tem crenças que nos servem, a gente recebe surpresas felizes ou milagres o tempo todo. Em compensação, se a gente tem crenças que não nos servem, a gente tem contraste atrás de contraste o tempo todo e a gente não entende de onde está vindo aquele contraste, por que está vindo aquele contraste, por que aquilo está acontecendo com a gente, e aí a gente só perpetua esse ciclo de manifestação de contraste. Pois bem, alguém me mandou uma mensagem me falando que fazia mais de 10 anos, eu acho, que a pessoa estava tentando manifestar uma faculdade, se eu me lembro, era uma faculdade de medicina, e que a pessoa não conseguia, e eu lembro que ela tinha falado também que ela sentia inveja de ver outras pessoas manifestando aquilo que ela queria manifestar e que não estava manifestando. E eu lembro que quando eu recebi aquela mensagem, vieram duas vibrações que estavam tão fortes, que vieram como um tapa na cara, que são vibrações que vão contra o que ela queria, que iam totalmente do lado oposto do que ela estava querendo manifestar. Então, quando a gente pensa, nossa, mais de 10 anos tentando manifestar e não conseguiu, pois bem, no caso daquela mensagem, eu já sabia, quando eu li a mensagem e eu recebi a vibração que estava por trás da mensagem, eu já entendi porque a pessoa estava levando tanto tempo para manifestar. Só que antes de eu falar sobre a vibração da mensagem e dar dicas né, do que pode estar travando a tua manifestação, e isso vai servir para outras pessoas, né, não só para a pessoa que me perguntou, né, que me mandou a mensagem, mas para qualquer outra pessoa que está tentando manifestar alguma coisa que está emperrada, ou que parece que está emperrada. Antes de falar disso tudo, eu queria só lembrar para vocês, gente, que tem manifestações que, por causa de crenças coletivas, essas manifestações sempre vão levar mais ou menos o mesmo tempo. Então, por exemplo, vamos supor que você queira ter um filho. Um filho, a gente sabe que precisa de pelo menos, vamos dizer, entre 7 e 9 meses para que o feto esteja formadinho, perfeitinho e com condições o suficiente, talvez até antes, mas enfim, com condições para permanecer vivo e com saúde. Certo? Mesmo que a medicina tenha evoluído bastante, o ideal para um feto, para ele nascer com saúde e ter como se desenvolver, seriam 9 meses, certo? É a crença coletiva, a gente precisa de 9 meses. Então, quando você fala assim, eu quero manifestar um filho, aí você fala assim, você quer manifestar a gravidez? Então, não, eu quero manifestar um filho. Tá, e para quando você quer esse seu filho? Para amanhã. Tem como? Não tem. Então, acho que nesse ponto é lógico, certo? Mas, por exemplo, quando a gente fala de uma faculdade de medicina ou quando a gente fala de alguma coisa que pode tomar mais tempo, eu vou dizer, eu nem lembro quanto tempo
Eu não lembro se no Brasil era uma vez por ano que a gente podia passar o vestibular, ou se eram 2 vezes no ano, ou várias vezes no ano, não lembro mais disso, gente, mas vamos supor que é uma vez por ano. Então, tá, se nesse ano você falhou, se nesse ano você não passou no vestibular, no ano seguinte a coisa pode acontecer. E você tem um ano para trabalhar a tua vibração para para ser um par vibracional com a entrada na faculdade. Então, é tempo pra cacete, certo? Porque geralmente manifestações conscientes tomam muito menos tempo do que isso, né? Quando a gente está consciente, a gente leva muito menos tempo. Só que vamos supor que, sei lá, a pessoa queira manifestar um doutorado. Gente, eu não sei quanto tempo que é no Brasil, quanto tempo você precisa estudar para ter o título de doutor, mas eu acho que, se eu não me engano, aqui na França são 8 anos. Então, estamos de acordo que se eu quiser manifestar um título de doutor, eu sei que antes de 8 anos eu não vou conseguir isso. Então, é só uma questão de relaxar e ir seguindo em frente, sabe? Relaxar e ir em busca do título de doutor. Eu sei que eu não vou manifestar no dia seguinte, eu sei que eu não vou manifestar dali 1 ano, eu sei que eu não vou manifestar dali 5 anos, eu sei que eu preciso de mais tempo. E tá tudo bem. Então, se você sabe que você só vai conseguir aquele título dali 8 anos, 10 anos, 20 anos, você vai seguindo o teu caminho sem se preocupar. A mesma coisa tende a acontecer para manifestações que a gente não tem data, prazo de validade, vamos dizer assim. Quando você quer manifestar, por exemplo, uma faculdade de medicina, a coisa pode sim tomar 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas quando passa, sinceramente, gente, pra mim, quando passa de um ano já tem algum problema. Então, a primeira coisa que a gente tem de se perguntar, quando o processo de manifestação está demorando mais do que 1 ano, a primeira coisa que a gente tem de perguntar é: eu estou falando de uma cocriação consciente ou inconsciente? A pergunta que a gente tem de fazer, no caso da pessoa que estava tentando manifestar a faculdade de medicina, é: fazem mais de 10 anos que você tem feito técnicas, que você tem ido em busca de consciência, fazem mais de 10 anos que você observa as suas emoções, é isso? É isso que você está falando? Ou fazem mais de 10 anos que você está tentando passar no vestibular? Porque para mim tem uma diferença. Se fazem mais de 10 anos que você está tentando passar no vestibular, você não está cocriando isso. Você está... Quer dizer, você está cocriando, mas de forma inconsciente. Em compensação, quando você sabe, quando você está cocriando a coisa consciente, em primeiro lugar, e para saber, aliás, se você está cocriando de forma consciente, em primeiro lugar, o teu foco já não devia nem estar na faculdade de medicina. Outra coisa, né, que a pessoa mencionou na mensagem dela foi sobre sentir inveja de outras pessoas manifestando. O fato de sentir inveja de outras pessoas manifestando já é um indício que você está mais identificado com o teu lado sofrido do que com o teu lado alinhado. E, infelizmente, quando a gente está mais alinhado com o nosso lado sofrido, a tendência é que a manifestação demore mais ou que ela não venha. Isso quer dizer que não vai vir? Não. Isso quer dizer que vai demorar ainda mais 10 anos? Também não. Isso quer dizer, sei lá, que ainda vai demorar 1 ano? Não necessariamente. A coisa pode mudar de uma hora para outra. Vamos supor que você passou o vestibular hoje e que o teu nome não está na lista, e aí você consegue atingir a vibração necessária para você passar no vestibular. O que acontece? Alguém desiste e você entra no lugar da pessoa. Pode ser de um dia para o outro, certo? Outro ponto que eu queria esclarecer antes da gente começar a falar sobre como destravar as nossas manifestações é sobre inveja. Eu já falei isso num outro vídeo. Eu tenho, quer dizer, cada um é dono de si. Então, se você acredita que você tem inveja porque você vê outras pessoas e você gostaria de estar vivenciando a mesma experiência, não necessariamente, por exemplo, se você vê alguém com um namorado, não necessariamente querer ter o namorado da pessoa, mas você querer ter um namorado, isso não é inveja. Pelo menos não na minha cabeça. Não na minha realidade. E eu já falei isso num vídeo. Se eu encontrar o vídeo, eu vou marcar ele em algum lugar da tela, mas eu já falei sobre isso. Inveja pra mim é algo negativo. Extremamente negativo. Daquele tipo de pessoa que quando ela olha alguém sendo feliz, não basta a pessoa ter algo que possa deixar ela feliz, algo parecido que possa deixar ela feliz. Ela tem que tirar do outro
e tende a recuperar o que era do outro. Não basta ter algo parecido. E, aliás, não basta só ter algo, só receber algo. Ela tende a tirar do outro. Vamos entender esse tipo de inveja que é bem negativo. E tem bastante gente que vibra nisso daí. Vamos entender essa inveja? Da onde que vem esse tipo de inveja? Eu não acredito que seja esse tipo de inveja que a pessoa que me escreveu sente. Ou pelo menos eu não espero isso pra ela, porque é muito triste. Mas vamos entender da onde que vem essa inveja toda? De onde que vem esse sentimento negativo todo? Vem de um grande sentimento de insegurança, de inferioridade. Quando você se sente um bosta, e desculpa o termo, mas quando você se sente um bosta, para você se sentir melhor... aliás, não é só o fato de você se sentir um bosta, é uma combinação, porque no meio, o fato de você se sentir um bosta, de rebaixar os outros, já ia dar um alívio naquela sensação. Mas quando você quer tirar algo de outra pessoa, é porque você acredita na crença da competição. Você acredita que para você ter valor, você precisa competir com alguém e derrubar alguém para você subir um degrau a mais. Ou seja, por isso que tem de tirar do outro, porque enquanto o outro tem o que você gostaria de ter, você se sente inferior. Então, você olha o outro com a coisa, você pode até ter uma coisa que seja parecida, mas você se sente inferior. Então, tem de tirar daquela pessoa, porque aquela pessoa está tirando você do teu trono. Sabe a história da Branca de Neve? É mais ou menos por aí, porque na cabeça da rainha, enquanto a Branca de Neve estivesse viva, ela não ia ser a mulher mais linda do reino. Estão entendendo? Isso é inveja. Pelo menos para mim, isso é inveja. Quando você olha uma pessoa tendo algo que você gostaria de ter, isso daí não é inveja. Isso daí é um sinal do universo. E é por isso, isso pode ser uma das grandes razões pela qual você ainda não passou na faculdade, se você ainda não passou, ou uma das razões pelas quais as pessoas acabam demorando muito tempo para manifestar isso quando elas não manifestam de jeito nenhum. Como a gente sabe que a gente está manifestando alguma coisa? Quando a gente começa a receber sinais. Só que o que é um sinal para vocês? Porque, por exemplo, se eu vou lá e desejo manifestar um carro, lá, vou falar de alguma coisa que eu gosto mesmo, mas assim, que eu não tô tentando manifestar, mas que algum dia eu gostaria de ter. Uma Mini azul metálico. Ok, uma Mini azul metálica. E eu vou lá e começo a enviar para o universo o que eu ia sentir se eu estivesse dirigindo uma Mini azul metálica. Meu Deus do céu, esse carro com marcha automática, que demais, que não sei o que lá. Eu ia me sentir fodástica, assim, ó, no volante, não sei o que. Tá, eu vou lá, mando pro universo. Aí, no dia seguinte, eu vejo uma imagem da tal Mini, da mesma cor. Isso daí é um sinal, certo? É um sinal de que o universo tá falando assim, ó, eu recebi o teu pedido. Aí, no dia seguinte, vem uma pessoa e me fala que comprou a Mini da mesma cor, com marcha automática e tudo. Qual é a diferença desse sinal, dessa pessoa que tá aí, que conseguiu o que eu gostaria de conseguir, e o dia precedente, onde eu vi uma imagem da Mini? Não tem diferença nenhuma. As duas são sinais. Então, quando você olha para um sinal do universo e você interpreta esse sinal como uma ameaça, você só está enviando para o universo a vibração de eu não gostei disso, eu não quero isso, me manda mais disso. Não gostei disso, mas me manda mais disso. Não gostei disso, me manda mais disso. E é isso que o universo vai fazer, né, infinitamente até você se tocar, até você aí se tocar, que quando você vê alguém conseguindo algo que você quer, aquilo lá é um sinal poderosíssimo. Hoje é aquela pessoa, amanhã pode ser eu. Hoje é aquela pessoa que conseguiu, amanhã pode ser eu. Hoje foi essa pessoa, amanhã sou eu. Então, requalificar os sinais do universo e não se deixar ferir, não despertar gatilhos. Por que um gatilho desperta nessa hora? Porque você acredita que aquela coisa é escassa. Então, só tem uma. Você está realmente vibrando na escassez. Só tem uma, né? Vamos falar da faculdade de medicina. Só tem uma vaga na faculdade? Só tem uma faculdade no mundo todo e uma vaga disponível. É só isso? Não.
Então, por que esse desespero todo de ver outras pessoas conseguindo? Hoje foram elas, amanhã pode ser eu. Hoje foram elas, amanhã pode ser eu. E pode ser amanhã mesmo, ó, no dia seguinte. Porque hoje eu posso ter ido dar uma olhadinha na lista ali dos classificados, e aí eu vejo que foram classificados, sei lá, 300 pessoas e eu tô no 310, né, no lugar 310. Quem me garante que 10 pessoas que estão antes lá de mim não vão desistir? Hã? Quem garante? Quem garante que eles não vão revisar os resultados da prova e vão ver que eles classificaram uma pessoa que não deveria ter sido classificada e aí você entra no lugar da pessoa? Quem garante? Ninguém garante, certo? Bom, eu também falei sobre você estar manifestando de forma consciente ou inconsciente. Quando você manifesta de forma consciente, você entende, virou como algo mecânico na tua cabeça, mas você entende o conceito seguinte. O que eu quero tem a vibração tal. Eu atualmente estou na vibração tal, ou seja, né, tipo, o que eu quero tem a vibração A e eu estou na vibração C, ou seja, a gente não está na mesma vibração. Isso quer dizer que eu tenho, para mim poder manifestar a coisa que está na vibração A, eu tenho de chegar na vibração A. E se eu não tenho ainda a coisa, é porque eu não estou na vibração A, senão eu já tinha recebido. Então, nesse caso, eu vou trabalhar a minha vibração, eu vou em busca de coisas que aumentem a minha vibração para que a minha vibração suba do C ao A. Isso é manifestação consciente. Você faz isso de forma consciente, por escolha própria. Você sabe, você entende que a tua manifestação tá numa vibração tal e que se você ainda não tem a tua manifestação é porque você não tá naquela vibração tal. E aí você entende que você precisa, antes de manifestar a coisa e para poder manifestar a coisa, chegar na vibração do que você quer. E aí, a vibração do que você quer geralmente vai ser mais elevada do que a vibração no que você está, porque a gente sempre quando a gente quer algo, é porque a gente acredita que aquele algo vai trazer mais alegria do que você já sente atualmente, ou vai te trazer alegria se você não tem essa alegria. Só que o problema é que para você conseguir chegar naquela alegria, você tem de você tem de sentir aquela alegria antes. Para que a hora que você sinta aquela alegria, que você consiga se manter naquela alegria durante um tempo, a lei da atração fale: ah, olha, a vibração predominante dessa pessoa tá sendo essa alegria, então deixa eu trazer para ela o que ela tá querendo. E aí, a lei da atração alimenta a tua alegria, responde a tua vibração em forma de manifestação, né? Responde a vibração de alegria que você está emanando em forma de manifestação com o que você quer, porque a lei da atração sabe que aquilo que você quer vai te trazer alegria. Outra coisa que classifica uma manifestação consciente é a gente saber olhar para o que a gente quer. Eu já falei isso em reflexões, acho que mais de uma reflexão, mas pelo menos tem uma reflexão que eu falo só sobre isso. Se você ainda não viu, vai ver. Mas saber olhar para o que se quer não é falar assim: ah, eu quero entrar na faculdade, mas nossa, essa faculdade é difícil, né? Nossa, é tão concorrida, nossa, é caro também, né? Eu nem sei se eu ia ter como pagar essa faculdade. Aí a pessoa vai lá falar: mas você tem que falar do que você quer. Mas eu tô falando do que eu quero, tô falando da faculdade. Ué, mas tudo que você tá falando da faculdade são coisas que te servem? São coisas que te permitem sentir emoção negativa? Vamos esmiuçar isso daqui, né, esse exemplo que eu acabei de dar. Você quer entrar na faculdade. Se você pensa no porquê você quer entrar na faculdade, porque você quer, sei lá, se é uma faculdade de medicina, provavelmente é porque você quer se tornar médica. Se você pensar assim: eu quero entrar na faculdade de medicina porque eu quero salvar vidas de pessoas, ou eu quero ajudar as pessoas a recuperarem a saúde dela. Esse pensamento é um pensamento que te traz alegria ou é um pensamento que te traz dor? Provavelmente é um pensamento que te traz alegria. Só que quando você pensa assim: eu quero fazer faculdade de medicina, mas é concorrente demais. Você sente alegria ou você sente dor? Provavelmente você sente dor. E se não é dor, é aquele pezinho no estômago, aquele E enquanto tiver aquele significa que você tá olhando pro lado errado. Se você tá sentindo, você pensa algo e você sente um conforto, né, uma alegria gostosa, é porque você tá indo na direção do que você quer. Em compensação, quando você pensa algo e você se sente limitado, você tá olhando pro lado contrário.
Então, saber olhar para o que se quer é você prestar atenção em tudo que passa na tua cabeça em relação àquele assunto. Aliás, se vocês têm tempo e paciência, eu aconselho a vocês a anotarem tudo que passa na cabeça em relação ao desejo de vocês. Então, se a gente ainda pegar o exemplo da faculdade de medicina, cada vez que você pensa em entrar nessa faculdade de medicina, anota aí cada pensamento que vem na cabeça. Você acha que, né, tipo, o que você... Como você justificaria não estar ainda na faculdade de medicina? Ah, é caro demais. Ok, eu vou lá, anoto, é caro demais. Ah, é concorrente demais. É concorrente demais. Ah, eu acho que eu não sou inteligente o suficiente para passar. Ok, e aí, sei lá, aleatoriamente passa lá um pensamento ali, ai não, mas a faculdade de medicina vai ser super legal porque eu vou poder ajudar outras pessoas. E eu vou lá e anoto. Se você anotar isso tudo e você reler cada um desses pensamentos e com marca-texto verde, você passar em cima dos pensamentos que são bons, que te fazem sentir a alegria, ou te fazem sentir esperança, ou te fazem sentir vontade de continuar lutando. Lutando não, né? Mas vontade de querer manifestar. Aquilo que dá sentido para você estar tentando manifestar a coisa, você passa com um marca-texto verde. E tudo que você lê e que der aquele você vai lá e passa um marca-texto vermelho. Quando você olhar para a folha, qual cor é mais predominante? Se fazem 10 anos que você está tentando manifestar algo, eu posso te garantir que o que tem mais é o marca-texto vermelho. Não tem como. Não tem como. Se você sabe que o que você está querendo manifestar pode acontecer de um minuto a outro, ou de um ano, no máximo dos máximos, 1 ano, 2 anos no máximo, e já passou 10 anos, você está fazendo alguma coisa errada. E isso pode ser o foco que você está dando. Para onde você está colocando? Aonde você está colocando o teu foco? Tá colocando no quanto é difícil de passar no vestibular, outras pessoas passando no vestibular e você não tendo o que você quer, é difícil, é concorrido, é caro, exige um esforço danado, sei lá, gente. Pensa aí em tudo que tá passando na tua cabeça. Se você tiver ânimo e tempo, anote e faça assim a experiência aí com os marca-textos. Eu vi isso num canal de uma menina que eu nem conhecia o trabalho dela e eu só entrei naquele dia, naquele vídeo, porque eu tava sendo inspirada pelo meu Inner Being e eu achei o exemplo extremamente pertinente, porque quando eu penso nas minhas manifestações que estão demorando, e que eu penso nas coisas, né, e eu presto atenção nos meus pensamentos, eu penso na coisa e falo assim, pode crer, se eu fosse marcar, ia ser um marca-texto vermelho, não ia ser um marca-texto verde. Então, quando você começa a tomar consciência né, dos teus vícios que estão jogando você contra o que você quer, aí é só uma questão de dieta mental. Aliás, dieta mental é um termo de Neville Goddard, que fala sobre cada vez que você identifica um pensamento negativo, você escrever aquilo e tentar escrever algo que alivie aquele sentimento. Então, por exemplo, passar na faculdade é difícil. Eu posso passar na faculdade, pode ser fácil. Eu posso estar no dia e na hora exata para mim passar na faculdade. Tô entendendo? Tipo, tentar requalificar aquele pensamento, tentar desviar a vibração negativa daquele pensamento. Ainda sobre o tema de olhar para o que se quer, não só olhar, né, observar a qualidade dos nossos pensamentos é importante, mas também a gente analisar se a gente está realmente olhando para o que a gente quer. Eu já falei isso em algum vídeo que eu não lembro qual que é, eu acho que foi um Quick Insight. Saber olhar para o que você quer é olhar para a destinação final. Quando a gente pensa numa faculdade de medicina, se a tua destinação final é manifestar uma faculdade de medicina, que você entre na faculdade de medicina para visitar a faculdade, ou que você passe no vestibular e que você assista somente uma aula, ou que você passe na faculdade e que você recupere o diploma no final, a tua manifestação está feita. Se é essa a tua destinação final. Então, será que você está olhando realmente para o que você quer? Para que você quer fazer uma faculdade de medicina? Provavelmente porque você quer ser médica
e porque o médico, ou porque, e porque você quer salvar vidas, ajudar outras pessoas a recuperar a saúde delas, cuidar de outras pessoas. Então, será que a tua destinação final está realmente na faculdade? Será que o teu foco deveria estar realmente em entrar na faculdade? Não, não. A gente tem que pensar que manifestação é como você querer fazer uma viagem de carro do Rio Grande do Sul até o Nordeste lá, do Brasil. Eu não sei quantas horas que daria do Rio Grande do Sul até o Nordeste. Só que eu imagino que deva ser pelo menos 24 horas dirigindo. A gente tem que pensar que, por exemplo, no caso aí do vestibular e da faculdade de medicina, a faculdade de medicina é só uma parada nesse caminho todo. Porque o Nordeste é como se você já fosse médico ou médica. Você já está vivendo aquela realidade. É aquilo que você, né? É a destinação final. Só que você não tem como dirigir do Rio Grande do Sul até o Nordeste do Brasil num traço só. Você vai ter que parar, talvez, para fazer xixi, vai ter que parar para abastecer o carro, vai ter que parar para comer, vai ter que parar para descansar, vai ter que parar para várias coisas, não vai? Então, cada parada, a gente tem que pensar que cada parada é uma etapa da nossa manifestação. Se você olha para a tua destinação final, que no caso seria ser médico, exercer a profissão, tá exercendo a profissão há muitos anos, eu acho que esse ia ser o melhor, né? Aposentar da profissão ali. Você está aposentando de uma vida dedicada a ajudar pessoas. Essa é a destinação final na tua vida profissional ali. Você, sei lá, tá aposentando, tá lançando um livro contando das suas aventuras como médico ou médica. Essa é a destinação final. E se você se concentrar na destinação final, o que acontecer no meio tempo não é problema seu, só que é uma consequência. A gente está de acordo que se você quer ser médico, você precisa passar na faculdade, receber o diploma, ter um título de médico. Você não pode exercer medicina se você não passar por esse caminho. Então, lembrem-se, se vocês estiverem tentando manifestar serem médicos, ou que você passou a vida inteira exercendo ali aquilo por amor, é óbvio que você passou na faculdade, foi a primeira parada do trajeto da tua viagem. Foi a primeira parada. Será que vale a pena se concentrar na primeira parada? Será que não é melhor se concentrar lá no final? Porque aí o que tiver que acontecer, acontece. O que tiver que acontecer, acontece. Vai acontecer. É obrigatório. Faz parte do negócio. Só que o fato de você querer controlar cada uma das paradas é indício de insegurança. É indício de você não acreditar que você pode manifestar. E no caso da pessoa que me mandou a mensagem, uma das vibrações que mais me chocou era a vibração de microadministração do processo. Microadministração da vida, porque eu acredito que não seja só com a faculdade de medicina que a pessoa microadministra as coisas. O que eu tô querendo dizer com microadministrar? Sabe aquelas pessoas que têm medo? Sei lá, elas vão falar alguma coisa com o chefe, mas tem medo da resposta do chefe. Então a pessoa fica lá pensando dias, talvez até semanas, meses no que vai falar pro chefe, para poder escutar do chefe exatamente o que a pessoa tá querendo escutar. Né? Já se reconheceram em exemplos assim? Porque isso acontece o tempo todo. Ou você quer ir falar com a pessoa, né? Você sabe que você vai ver lá a tua pessoa específica e você quer colocar todas as chances do teu lado. Então você vai se preparar, vai estar tudo bonitinho ou bonitinha, vai estar com banho tomado, perfumado, que não sei o quê. Vai tentar pensar num assunto assim, ó. Ou talvez até vai dar uma stalkeada na pessoa para saber o que a pessoa gosta. Isso é microadministrar a vida. E o problema de microadministrar a vida é que é cansativo. Você tá tentando se privar de sofrimento sofrendo, né? Porque será que é gostoso de microadministrar a vida? Querer entender o como e o porquê e querer manipular cada um dos passos do teu caminho? Não. Porque você pode até conseguir manipular, vamos dizer assim, eu não gosto de usar a palavra manipulação porque tem uma conotação negativa, mas querendo ou não, microadministrar a vida é uma forma de manipulação. Então, será que é gostoso? Mesmo que você consiga tudo o que você está querendo, será que não é mais gostoso deixar o universo te surpreender?
Gente, eu não sei vocês, mas quando eu falo assim, ah, universo, surpreenda-me, e eu deixo o universo me surpreender, quando as coisas acontecem, me vem uma alegria, assim, ó, que parece um tsunami. E eu falo assim, meu, eu nunca ia ter pensado nisso. Pode crer, eu nunca ia ter pensado nisso. Valeu! E vale a pena. Vale a pena se deixar surpreender pelo universo. Aliás, uma das, né, a primeira e única meditação que eu coloquei ainda no canal, tá vindo outra, gente, eu não esqueci, eu tô trabalhando em 3 meditações. Vão vir outras, inclusive para pessoas extremamente resistentes, é a que eu quero postar em primeiro lugar. Mas a única meditação que está disponível no meu canal, ela fala justamente disso, de você deixar nas mãos do universo. Quando a gente está muito resistente, a gente está muito contraído, a gente está querendo controlar tudo, a gente tem que saber dizer, não, o universo, ele é mais sábio do que eu não preciso saber como que a coisa vai acontecer. Eu só preciso saber que eu vou chegar lá. Eu vou chegar lá. E se eu vou chegar lá, passar na faculdade é parte do caminho, é o começo do caminho. Mas eu não quero só saber do começo, eu quero ir lá no final, ó, quando estiver aposentando, gloriosa, cheia de sucesso, cheia de história para contar para os outros, para os meus netinhos, sabe as coisas assim? É isso que você tem que se concentrar, não é no passar na faculdade. Pra que perder teu tempo? Você tá perdendo teu tempo. E é por isso que a coisa está demorando 10 anos. E ainda pode demorar muito mais de 10 anos. Enquanto você não tirar o teu foco do que não merece o teu foco. Do que não merece a tua atenção. Acho que o último ponto que a gente tem de observar para entender o porquê que a gente não manifestou algo que a gente está querendo manifestar há muito tempo é se a gente não tá colocando nosso desejo assim, ó, como se fosse a última bolachinha do pacote, a última coca do deserto, colocando nosso desejo num pedestal. Será que aquilo merece tanto? Todo esse foco que a gente tá dando? Toda essa atenção que a gente tá dando? Vocês já repararam que quando a gente não tá nem aí pra coisa, a gente manifesta ela rápido? Já prestaram atenção nisso? Quando você tenta manifestar alguma coisa teoricamente pequena ou que você não se importa muito, já repararam que a coisa manifesta assim? Ou pelo menos manifesta mais rápido? Então, por que isso acontece? Porque a gente coloca o nosso desejo num pedestal. E se está num pedestal, está inacessível pra gente. A não ser que a gente tire a coisa do pedestal ou que a gente se coloque no pedestal, que a gente esteja no mesmo nível. E pra gente estar no mesmo nível de alguma coisa, a coisa tem de se tornar normal. Você acha que quando você passar, por exemplo, no exemplo da faculdade, você acha que quando você passar na faculdade, todos os dias, durante, sei lá, eu nem sei quantos anos são uma faculdade de medicina, vamos supor que seja 5 anos. Você acha que todos os dias, dos 5 anos, você vai estar assim, eu passei! Passei! Não! Vai chegar uma hora que a coisa vai virar normal, que talvez você ainda vai falar assim, puta merda, hoje eu não tava a fim de vir. Não é assim? Então, é isso que você... É nesse estado que você tem de entrar. É algo normal. É algo que faz... É igual fazer xixi e cocô. É normal, sabe? Faz parte da vida. E é assim que a gente tem de ver as nossas manifestações grandiosas, aquelas que a gente tem no coração. Gente, isso aí tem sido um desafio danado pra mim. Danado. Só que eu tô conseguindo, sabia? Eu tô conseguindo e eu tô tendo resultados, cada dia um pouquinho mais, porque eu tô tirando as coisas que são importantes pra mim de um pedestal. Eu tô começando a entrar naquela vibe de, ok, eu quero realmente manifestar isso, mas também se eu não manifestar... Eu não quero ficar nessa vibe sabe, de desespero, de falta, de eu quero, porque isso daí não me faz bem, então... Se eu não manifestava, era, sei lá, velho, porque talvez não era... Talvez aquilo não ia me trazer toda a felicidade que eu acreditava que ia trazer e tá tudo bem. Quando você chega nesse estado de tipo, eu quero, é a minha primeira opção, mas se eu também não conseguia, foda-se. Quando você entra nesse modo de tipo... Isso não quer dizer que você não queira, porque... Se vocês prestarem atenção nas minhas palavras, eu não tô falando que eu não quero. Tô falando, bom, querer eu quero. Essa é a minha primeira opção, mas também se eu não conseguir, não consegui. Eu sei que é difícil, mas é atingível.
Porque quando você começa a tirar os teus desejos de um pedestal, a coisa começa a se tornar natural. E o que manifesta são coisas que vêm de forma natural. Pode reparar que geralmente quando a gente quer muito alguma coisa e que a gente desiste da coisa, não é que a gente desistiu, mas a gente permitiu que a coisa acontecesse de forma natural e a coisa vai lá e acontece. Não é assim? Você quer conquistar uma pessoa, você fica anos correndo atrás da pessoa, a hora que você desiste, entre aspas, da pessoa, a pessoa se apaixona por você. Por que a pessoa se apaixonou por você quando você desistiu dela? Porque você desistiu dela? Não, porque você parou de querer, de colocar a pessoa num pedestal, você colocou ela no teu nível, e a hora que a pessoa caiu no teu nível, ela te viu e falou, nossa, que linda, eu quero. Pois é, né? Então, se vocês estão com manifestações que já estão levando muito tempo, se levou mais de 2 anos, gente, ou mais de 3 anos, algo que não precisa, né? Não é o caso do doutorado, não é o caso de um bebê, né? Essa coisa já tá levando mais do que 2, 3 anos, você tá fazendo alguma coisa errada. Eu sinto muito de dizer, mas você tá fazendo alguma coisa errada. E geralmente, o que a gente faz de errado é o que eu falei, ou a gente está interpretando mal os sinais do universo, a gente não está olhando para o que a gente quer, a gente está tendo um monte de pensamento de baixíssima qualidade em relação ao que a gente quer, a gente não está enxergando o nosso desejo como a destinação final, a gente só está olhando etapas e a gente está tentando controlar cada uma dessas etapas, ou a gente está colocando a coisa num nível muito acima do nosso. E aí é óbvio, a gente não tem como chegar naquilo, porque a coisa tá acima, tá além, vai além. Então vocês estão vendo que não é tão difícil da gente conseguir destrancar manifestações que estão lá trancadas, emperradas, empacadas. É fácil. Quer dizer, é simples, só que exige dedicação, exige comprometimento, exige consistência. Se você tentou 1 dia, 2 dias, 3 dias, a coisa não funcionou e que você já tá ali, tipo, merda, não funcionou, essa lei da atração não funciona coisa nenhuma. Você não está sendo consistente, mesmo porque a lei da atração é algo eterno. Não é como abrir e fechar uma torneira, é eterno, é constante e eterno. E o barato da lei da atração, o que faz a gente atrair as coisas facilmente, de forma muito rápida, de forma muito maravilhosa, é quando você entende que o barato não tá na manifestação, que tá no trajeto ali, ó, no que você tá aprendendo. Porque você sabe que para você chegar da vibração A até a vibração C, ou da vibração C até a vibração A, você vai ter uma jornada ali, vão ter coisas bacanas acontecendo nesse meio tempo, vão ter coisas que vão te ensinar lições preciosas nesse meio tempo. E a hora que você aprender essas lições preciosas, você vai ser uma versão mais elevada de quem você já é. E para isso, não só a consistência, mas consciência. A consciência, você ter consciência do que você sente, ter consciência das tuas resistências, ter consciência dos teus vícios, dos teus velhos hábitos que você fica alimentando, você ter consciência disso tudo e de você querer transmutar isso de alguma forma, isso te faz ser um manifestador bom. É isso que te faz ser um manifestador excelente. Consciência. Consciência é o que traz momentum, é o que traz força para as manifestações. É consciência. Consciência vale mais do que 1000 técnicas. Consciência vale mais do que 1000 palavras. Quando você é consciente, você sabe qual caminho seguir, você sabe qual vai ser o próximo passo e você só age quando você recebe um impulso. Um impulso que é tão incontrolável que nada e nem ninguém tem como te impedir de agir. Ok? Bom, minha gente, eu espero que essa reflexão traga valor para a vida de vocês. Eu deixo para vocês um beijo grande. Boa sorte nas manifestações de vocês. Até a próxima. Tchau!